Fala galera, hoje vamos dar continuidade à parte de reflexão falando de espelhos esféricos, ok? Os espelhos esféricos são constituídos de uma calota esférica. Imagine que você pegou uma superfície, uma bola de futebol, cortou essa bola de futebol e pegou só o tampo, que é a calota esférica. Então essa calota esférica, se ela for espelhada pela parte de dentro, o espelho vai ser de um tipo. Se ela for espelhada pela parte de fora, vai ser de outro tipo. Esses tipos serão chamados de espelho côncavo e convexo. Reparem aqui nos tracinhos, te indicando qual é a parte que não é espelhada, ok? Então nós temos aqui, quando a parte de dentro é a parte espelhada, o espelho é côncavo. Quando a parte de fora é a parte espelhada, o espelho é convexo. Temos aqui dois tipos, duas representações dos raios refletidos por esses espelhos. Basicamente, os espelhos esféricos côncavos a gente vê com menos frequência, tá? Poderíamos ter exemplos desse aqui, em que aparece uma pessoa se maquiando, onde o espelho ele fornece uma imagem maior que o rosto da pessoa para que ela possa caprichar nos detalhes da maquiagem. Essa questão, ressaltando aqui, essa questão da ampliação da imagem não é sempre assim não, porque o espelho côncavo ele tem essa particularidade que ele pode fornecer vários tipos de imagens dependendo da posição do objeto. O que se mais encontra no dia a dia é esse aqui, aquele espelho de mercado, de portaria de prédios, quando você coloca às vezes o retrovisor no retrovisor do carro para aumentar o campo visual do espelho, do espelho, que é o espelho convexo. Inclusive, essa é a maior aplicação do espelho convexo, é o de ampliar o campo visual. Então, ele não te dá detalhes, como em algumas situações o espelho côncavo te dá, mas ele tem maior espectro de vigilância, Você consegue ter uma amplitude visual muito maior com o espelho convexo do que com o côncavo, do que com o plano. Os elementos básicos do espelho serão o centro, porque ele é um pedaço de uma circunferência, então ele tem um centro. Uma linha de referência que eu vou chamar de eixo principal, e o ponto onde esse eixo principal toca o espelho, que eu vou chamar de vértice, tá? Então esses são os elementos principais do espelho que eu quero destacar aqui com vocês. O eixo principal, que é uma linha de referência que passa no meio do espelho e passa pelo centro da calota esférica, e o vértice, tá? Vou gerar aqui na frente um ponto, daqui a pouco eu vou falar deles com vocês. Mas basicamente isso, eixo principal, vértice, centro de curvatura. O foco é um ponto que ele está localizado a meia distância do centro. Ou seja, você tem o vértice, tem aqui o vértice A do espelho, você tem aqui o centro de curvatura do espelho, e isso aqui mede quanto? Mede R. Mede o raio da calota esférica. E o foco é essa meia distância. Então eu vou chamar de distância focal a metade do raio. É importante observar que, por exemplo, o foco é um ponto no qual, quando raios paralelos chegam, a gente vai falar isso em propriedade dos raios, quando os raios chegam paralelos ao espelho, eles todos passam por um mesmo ponto, quer sejam os próprios raios, quer sejam seus prolongamentos. Esse ponto que é chamado de foco. Inclusive, interessante aqui, quando você fala de antena parabólica, a antena parabólica tem uma caixinha de recepção de sinal. Essa caixinha, para ficar melhor sintonizado, ela tem que ficar onde? No foco do espelho, da antena parabólica, na antena da Sky, a antena da TV por assinatura, porque é aqui no foco que todos os sinais vão se encontrar, beleza? Então a gente não posso esquecer essa relação principal aqui, que o foco é sempre a metade do raio, tá? O foco é sempre a metade do raio.
ok? Logo, o raio é o dobro da distância focal. Como que você vai traçar os raios? Porque aqui, nos espelhos esféricos, eles vão obedecer às mesmas leis da reflexão que para os espelhos planos. Raio de incidência, raio de reflexão, reta normal, coplanares. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. As leis da reflexão serão mantidas. Só que aqui, para facilitar a nossa construção, a gente vai gravar o que acontece com 4 tipos de raios que chegam ao espelho. Então, o raio paralelo sai pelo foco. Aqui, a particularidade no caso do espelho ser convexo, é que como o foco está do lado de dentro, ou seja, está atrás do espelho, o raio refletido não tem como passar por ele. Então, o raio refletido vai sair de forma que o seu prolongamento passe pelo foco. Tá? Raio paralelo sai pelo foco. Pela reversibilidade dos raios luminosos, um raio pelo foco tem que sair paralelo. Tá? Um dos princípios da ótica é essa, a reversibilidade dos raios luminosos. Quando um raio passa pelo centro, o que é uma linha que liga uma curva ao centro? É a normal. Então, se um raio vem pela normal, ele tem que sair pela própria normal. Por isso que um raio chegar passando pelo centro de curvatura, ele vai sair também passando pelo centro de curvatura. Mesma coisa aqui, no caso do prolongamento do raio. E se eu tiver um raio que chegue no vértice, eu vou traçar a sua reflexão como se ele fosse um espelho plano, usando o eixo principal como reta normal. Eu vou marcar aqui ângulo de incidência, ângulo de reflexão e vou traçar o raio. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão e eu vou traçar o raio. Ok? Então, com esses 4 raios, o que você vai fazer para construir a sua imagem? Vai escolher vai escolher 2. Vai escolher 2 raios e traçar. Onde eles se cruzarem, vai haver a formação da imagem. As condições de Gauss, a gente não vai trabalhar com elas, que é o que fala da aberração cromática. Espelhos que têm um ângulo de abertura maior que 10 graus, ele vai provocar aquela questão de você parecer maior, a dimensão, é o cara altão que fica baixinho, que tipo espelhos que possuem em parques de diversões, que você fica pequenininho, aí no outro você fica grandão, você fica magrinho, fica gorduchinho, Então esse tipo de espelho são espelhos que nós não vamos trabalhar com eles, tá? Que não obedecem às condições de Gauss. Como construir a imagem? Então, primeiro para espelhos convexos, por quê? Porque é o mais simples, porque para espelhos convexos não interessa onde eu vou colocar o objeto, que a imagem é sempre do mesmo jeito. Então tá lá, aqui tem um espelho, aqui um objeto. Vou passar 2 raios, um raio paralelo e um raio que está chegando, eu acredito que lá no centro de curvatura. Tá? Esse ponto aqui está no lugar errado, era para estar aqui nessa posição, mas tudo bem. Repara aqui que um raio paralelo ele sai passando pelo foco. E o outrozinho lá, que vai chegar lá no centro de curvatura, se era para estar aqui, ele vai voltar pelo centro de curvatura. Repara que os raios refletidos, eles não se cruzam. Então, quando os raios refletidos não se cruzam, você vai esticar eles, porque o prolongamento vai se cruzar. E é onde os prolongamentos se encontram que vai haver a formação da imagem. Olha para o objeto, olha para a imagem, me diz como que essa imagem é. Repara que a orientação da imagem é igual à do objeto. Essa imagem é uma imagem direita. Essa imagem é formada não pelos raios, mas pelos seus prolongamentos, igual é no espelho plano. Então essa imagem é uma imagem virtual. E por esse desenho dá para ver claramente que a imagem é menor do que o objeto. Então eu vou gravar assim, imagens construídas de espelhos convexos. São sempre virtuais, sempre menores do que o objeto e são sempre direita. E uma dica, toda imagem virtual é direita, toda imagem real é invertida. Gravou? Toda imagem virtual é direita. Toda imagem
real é invertida. Uma coisa não pode transitar sem a outra. E um último detalhe aqui é que a imagem sempre vai ficar entre o vértice, entre o espelho e o foco. Sempre. Então, quer dizer, se a distância focal é de 20 centímetros, a distância do espelho até a imagem não pode ser maior ou igual a 20 centímetros, tem que ser sempre menor que 20 centímetros e assim por diante. Então, são detalhes que te ajudam a resolver questões, às vezes, bem facilmente. Tá bom? Então, sempre que você tiver um espelho convexo, a imagem será desse tipo. Virtual, direita e menor do que o objeto. Tranquilo? Agora passamos para os espelhos côncavos, porque os espelhos côncavos eles têm vários tipos de imagem, dependendo da posição que eu coloque o objeto. Então vamos começar colocando o objeto bem longe do espelho, depois do centro de curvatura. Aqui está o espelho, foco e o centro. Vou colocar nessa região aqui, ó. Repara que eu posso botar o objeto aqui, ó, antes do centro, no centro, entre o foco e o centro, no foco e entre o vértice e o foco. São as regiões que eu posso colocar esse objeto, né? Então agora eu vou colocar aqui depois do centro. Então quando eu traçar os raios, um raio paralelo vai sair pelo foco, um raio no vértice sofre reflexão normal. Beleza? Então ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Repara que nesse caso os próprios raios refletidos, aqui ó, estão refletidos. Os próprios raios refletidos se encontraram, se cruzaram. Então aqui, eu tracei até mais um, nem tinha necessidade, tá? Basta você traçar dois. Aqui está a minha imagem, tá vendo? Minha imagem é invertida, ela está localizada na frente do espelho, ela está sendo formada pelos raios refletidos e não pelos seus prolongamentos. Então é uma imagem real. Toda imagem real é invertida. Nesse caso, ela é menor. E olha onde ela está localizada, entre o foco e o centro. Então, isso é sempre, tá? Sempre que um objeto estiver depois do centro de curvatura, a sua imagem vai ficar entre o centro e o foco com essa característica, real, invertida e menor do que o objeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar a imagem, vou aproximar o objeto, colocar o objeto no centro de curvatura, tá? Então, mesma história. Vou traçar os raios, tracei um paralelo, tracei um passando pelo foco. Olha lá, onde eles se cruzaram. Então, repare que a imagem ela fica na mesma posição que o objeto, só que embaixo dela, ou seja, invertida e com o mesmo tamanho, né? Já que centro e foco são, como posso dizer, são distâncias, né? Que o foco é a metade do centro. Esses dois triângulos aqui, ó, esse pequenininho e esse grandão aqui, são triângulos semelhantes. Então fica fácil a gente deduzir que essas imagens têm o mesmo tamanho, tá? Então quando eu boto o objeto, tá vendo? O objeto estava aqui atrás, a imagem estava aqui no meio. Então eu estou aproximando o objeto, a imagem está se afastando do espelho. E não só se afastando, ela está crescendo, porque antes ela era menor, agora ela já é do tamanho do objeto. Continua real, continua invertida, só mudou o tamanho e a posição. Então, para você que é um bom dedutor de matéria, você já sabe que o próximo objeto eu vou botar onde? Entre o foco e o centro. O que você espera que aconteça? Que essa imagem se afaste um pouco mais e que ela cresça. Vamos ver se é isso que vai acontecer quando eu construir a imagem. Está aqui o objeto, agora entre o foco e o centro. Raio paralelo, sai pelo foco. Raio no foco, sai paralelo. Olha lá onde que a imagem se formou, né? Depois do centro, como a gente já havia previsto. E olha para a imagem, olha para o objeto. A imagem é maior do que o objeto. Então, conforme eu estou me aproximando do espelho, a imagem está se afastando e está crescendo. Ainda real, ainda invertida,
só que agora maior que o objeto e localizada depois do centro de curvatura. Quando eu colocar a imagem no foco, o que de especial vai acontecer é que os raios produzidos serão raios paralelos. Raios refletidos, melhor dizendo, serão paralelos. Então, são paralelos tanto os raios como os seus prolongamentos. E a matemática diz, né, a gente cresce ouvindo isso, que duas retas paralelas se encontram onde? No infinito. Então, na verdade, você não vai ter formação de imagem quando o objeto estiver sobre o foco do espelho côncavo, tá? A imagem não vai ser formada. O que você vai ter como resposta é imagem imprópria ou no infinito. Não precisa ficar nervoso, você não virou vampiro, caso você não se enxergue no espelho côncavo. Você só está localizado no foco do espelho. Chega um pouquinho para frente, chega um pouquinho para trás que você vai se ver, tá? Agora, se eu aproximar ainda mais o objeto, colocar ele bem próximo ao espelho, colocar ele entre o vértice e o foco, aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos construir a imagem, reta paralela, sai pelo foco, reta no vértice, reflexão normal. Repara que esses raios não vão se encontrar porque esses raios são divergentes. Então, quando os raios refletidos não se encontram, eu estico. E olha lá o prolongamento, o que aconteceu? Eu tenho uma imagem que é virtual, porque está atrás do espelho. Então, se ela é virtual, ela tem que ser o quê? Uma imagem direita. E olha a diferença de tamanho. Agora ela é maior do que o objeto. Tá? Então, para cada posição do objeto, você tem um tipo de imagem, que é super importante você saber. Então, você quando pega um exercício de espelho esférico para fazer, você às vezes tem que fazer conta, às vezes não. Daí, quando tem que fazer conta, você tem que já ir fazendo as contas, já sabendo como que vai ser a resposta. Ah, vai dar mais ou menos assim, vai ser maior que tanto, tem que ser maior que tanto, tem que dar maior que o objeto, tem que dar menor que o objeto. Porque às vezes você não precisa nem fazer as contas para acertar a resposta, tá bom? Só sabendo a teoria. Então a teoria é muito importante. Então, espelhos côncavos, nós vamos fazer o que? Uma revisãozinha aqui, um resumo, ó. Ó, objeto, olha a sua imagem. Objeto no centro, olha a sua imagem. Objeto no foco, olha a sua imagem. Objeto no foco não tem imagem. E objeto entre o foco e o vértice, a imagem está lá, ó. Real invertida menor, real invertida do mesmo tamanho, real invertida maior, e virtual direita e maior, tá? Então são essas as imagens formadas por um espelho côncavo. Determinação analítica da imagem, tá? Então essa questão de determinação analítica, eu vou pegar a distância do objeto até o espelho, até o vértice, e vou chamar de P, quer seja no espelho côncavo, quer seja no convexo. Eu vou pegar a distância da imagem até o espelho, vou chamar de P'. Objeto, P, imagem, P'. E vou pegar o foco do espelho, vou chamar de distância focal. Tá? Com esses três elementos, nós vamos formar a chamada equação de Gauss, que é também conhecida como fórmula da fimose. Por quê? O que é uma fimose, Geraldo? Uma fimose é um pinto mais uma pelinha. Ok? Então isso aqui, ó, uma fimose é um pinto mais uma pelinha. É a chamada equação gaussiana ou equação conjugada de Gauss, ou qualquer coisa parecida de nome feio pra caramba. A fórmula da fimose é mais tranquila, mais fácil de gravar e vale para qualquer espelho. Vale para qualquer um dos dois espelhos. Tá? Junto dessa fórmula aqui, vamos aplicar também a fórmula da ampliação. Tá? A fórmula da ampliação diz que a ampliação da imagem é a razão entre a imagem e o objeto, que é a mesma coisa pela geometria que
menos o valor de P' sobre o valor de P. Ah, índio na oca tem menos P' no peito. Ok? Tá? Ah, índio na oca tem menos P' no peito. Isso aqui é coisa que os alunos inventaram e eu adotei. Tá? Tranquilo? Então, para espelhos esféricos, a gente só usa essas duas fórmulas aqui. E, obviamente, lembrando que o foco é metade do raio. Só isso. Geralmente, usamos as duas fórmulas. Detalhe aqui que na fórmula da ampliação, nós temos 3 pedaços e só usaremos 2 de cada vez. Tranquilo? Então, bora fazer uma aplicaçãozinha disso aqui. Ah, antes disso, o referencial. O referencial de Gauss vai depender de onde está o objeto. Para a gente saber o que é positivo e o que é negativo. O que você vai fazer? Você vai observar de onde vem a luz, de onde vem o objeto. Onde estiver vindo o objeto é o lado positivo. Ou seja, nesse caso aqui, então a luz está vindo de cima. Então o que está em cima é positivo, o que está à esquerda é positivo. O que estiver na direita, por exemplo, uma imagem virtual, vai ser negativa, ou seja, o P' dela vai ser negativo. Se ela for invertida, vai estar embaixo. Então, se estiver embaixo, então o I, ou seja, o valor da imagem, vai ser negativo. Tá? Então, na verdade, o referencial ele depende de onde está vindo a luz. E aqui, observem que esse eixo está posicionado de maneira incorreta, porque como a luz está vindo para cá, o positivo é do lado de cá. Então, você não vai seguir sempre o eixo cartesiano como está descrito aqui, não. Tá? O referencial de Gauss tem a ver com a posição de onde está o objeto, que é de onde vem a luz. Daí, a gente pode observar isso aqui. Ó. Se a minha imagem é real, P' é positivo. Se ela é virtual, P' é negativa. Aqui não é P não, tá? Aqui é P'. Se ela é direita, a ampliação ou a imagem são positivas. Se ela é invertida, a ampliação ou a imagem são negativas. Se o módulo da ampliação é maior do que 1, a minha imagem é maior. E se ele for menor do que 1, a minha imagem é menor. Logo, se a ampliação for igual a 1, é porque a imagem é do mesmo tamanho. E repare que o foco do espelho côncavo está sempre do lado positivo e o foco do espelho convexo está sempre do lado negativo. Então, sempre que o espelho for côncavo, o foco é positivo. Sempre que o espelho for convexo, o foco é negativo. Então, se eu for usar lá 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Caso o meu espelho seja convexo, vai ficar menos 1 sobre P'. Tá? O espelho convexo sempre tem foco negativo. Um objeto de 20 centímetros está a 40 centímetros de um espelho convexo de raio 60. Determina a natureza da imagem analiticamente, ou seja, já sei que essa imagem é virtual, direita e menor, porque o espelho é convexo. Já sei que se o objeto está a 20 centímetros de um espelho de raio 60. Se o raio é 60, o foco é 30. Já sei que o meu P' tem que dar o quê? Menos do que 30 e tem que dar negativo, porque a imagem é virtual. Então tudo isso eu já sei. Ó. Então fica fácil. Achei o foco é menos 30, como eu falei. Joguei na fórmula da fimose. Tá? Aqui fez uma distribuição matemática, rapidinho aqui, um bizu matemático para ter conta mais rápido, né, para achar o P' de forma mais rápida. E aí joguei lá o foco negativo, a menos 30, a posição do objeto 40 centímetros, né, tudo bonitinho, já achei a resposta menos 12 sobre 7. Menos 12 sobre 7 é menos que 2, né, gente? Porque 14 por 7 seria 2, então 12 sobre 7 é menor do que 2. Ou seja, o valor que eu achava que ia dar mesmo, né? Eu tinha certeza que eu ia achar... Eu acho que tem um erro aqui. Tá? Tem um erro aqui, ó. Porque aqui tá dando 1.200. 1.200 sobre 70. Aqui ele botou 12 sobre 7. Na verdade é 120, faltando um zero aqui. 120 sobre 7 ainda assim é coerente. Por quê? 120 sobre 7 é menor do que 20. Como o raio é 30, o foco é 30, tinha que ser um valor menor que 30 e um valor menor do que 20 é um valor
aceitável para essa questão, tá? Então tem que corrigir que está errado o número, faltou um 0 na resposta. Aí, obviamente, aqui a resposta vai estar dando errado, porque eu usei o dado anterior, tá vendo? Mas aí a questão é a seguinte: o fato do P' ter dado negativo já serve para eu falar que essa imagem é virtual. Aí joguei o valor lá, ó. O valor é errado, como eu falei, né? Tem um 0 a mais aqui. Então, quando eu achar a minha imagem, né, multiplicando cruzado aqui, eu vou achar um valor também que vai ter um 0 a mais. Vai 60 sobre 7. 60 sobre 7 vai dar um pouco mais do que 8, né? 60 um pouco mais do que 8. Não, um pouco mais do que 9, né? 7 vezes 7, 49. 7, um pouco mais do que os 8, está certo. O valor é entre 8 e 9. Tranquilo, minha imagem menor, porque o objeto tem 20 centímetros. Então, ter entre 8 e 9 centímetros está um valor super coerente. E a imagem é positiva, que tinha que ser positiva. Por quê? Porque eu sei que a minha imagem é uma imagem virtual, e toda imagem virtual é direita. Então tá lá. Consegui concluir o que eu já sabia desde que eu comecei a fazer o exercício, né? Consegui provar o que eu já sabia. Um objeto esférico de raio 20 centímetros fornece uma imagem real localizada a 60 centímetros do vértice do espelho. Qual a posição do objeto e a natureza do espelho? Natureza do espelho, super fácil de fazer. Por quê? Porque a imagem é real. Se a imagem é real, o espelho é côncavo, porque espelhos convexos só fornecem imagens virtuais. Ele me deu um espelho de raio 20, logo o foco é 10. A imagem está localizada a 60 centímetros do vértice do espelho. Então, isso aqui é o P'. Então, tem o foco medindo 10 e o P' medindo 60. A imagem real, o espelho é côncavo, show de bola. Fórmula da fimose, tá? Foco é 10, P' é 60, ficamos com um total de 12 centímetros. Então, repara bem, vamos ver se a resposta está coerente. O raio é 20, logo o foco é 10. Se a imagem está a 60, é porque a imagem está depois do foco, depois do centro. E para a imagem ficar depois do centro, o objeto tem que estar entre o foco e o centro, ou seja, entre 10 e 20, 12 centímetros, resposta super coerente. A ampliação deu menos 5, por quê? Por que deu menos? Deu menos porque essa imagem é invertida. Deu 5 porque ela é 5 vezes maior do que o objeto. Tá? Então a imagem real, né? P' positivo, a ampliação é negativa, imagem invertida, e a ampliação, o módulo dela é maior do que 1, então a imagem é maior do que o objeto. Ok? Então agora apenas uma informação informativa, né? Uma questão de informação informativa. Apenas uma curiosidade, na verdade, que é o Fogo de Odeillo. Isso aqui é um prédio de mais ou menos de 7 andares, onde toda a fachada dele é composta por espelhos planos, colocados de modo a formar uma curvatura. Isso aqui transforma esse prédiozinho aqui, né, num forno, porque os raios solares, ao se concentrarem nessa região, é mais ou menos o que acontece quando você passa o sol pela lupa e queima lá a formiguinha, né? Você concentra os raios solares num único ponto. Isso faz com que a temperatura aqui dentro dessa casinha chegue até 3.800 graus Celsius. Dá para queimar isso aqui? Dá para fazer um furo de 30 centímetros numa chapa de 3/8 de polegada de espessura, chapa de aço, que não é um negócio fácil de furar não, tá? Em apenas 1 minuto. A potência desse forno é de 1 megawatt. 1 megawatt.
seu chuveiro, ele tem a potência geralmente de 5 kW. Ou seja, 5.000 watts. Aqui é de 1 milhão de watts. Tá bom? Aqui é a vista de longe. Então, o sol ao nascer, né, ao chegar na sua região aqui, ele bate nesses espelhos planos aqui. A luz incide nesses espelhos côncavos, né, que faz com que os raios solares sejam todos convergidos para cá, transformando isso aqui, né, num forno que a gente podia dar um presente para alguns políticos, passar uma casa de veraneio, né? Seria interessante, tá? Então é isso, espelhos esféricos, tá? As únicas formas que a gente vai usar, a fórmula da fimose, a fórmula da ampliação, onde a teoria é super importante, que é a teoria que vai ser o diferencial de você errar ou acertar os exercícios, já que as fórmulas são bem simples. Tá bom, queridos? Então fiquem com Deus, né? E caiam dentro da apostila, mandem suas dúvidas, tá? Não tenho recebido dúvidas. Acredito que seja, espero que seja porque vocês estão fazendo, acertando todas, né? Que estão confiando com o gabarito. Então, para a gente dar prosseguimento ao conteúdo, né? Porque os concursos estão aí. E na aula que vem, se nós não tivermos nenhum impedimento, a gente vai falar de refração. Ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, né? E até a próxima aula. É uma homenagem ao meu amiguinho Medina. Abraço!